Oi, crianças, tudo bem? Como é que foram de feriado? Descansaram os 4 dias sem atividade? Eu espero que estejam todos bem. Por aqui também tá tudo bem. Eu voltei hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, para nossa aula de português. Na nossa aula de português hoje, nós vamos usar o livro grande e o estojo, porque nós vamos fazer juntos, acompanhando o vídeo comigo, pausando na hora que aparece o reloginho e depois coloquem o play para conferir se as respostas de vocês estão certas. Nessa atividade hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre os contos, sobre um conto específico que vocês daqui a pouco vão descobrir qual é. Então vão lá, separem o que eu pedi, o material, o livro e o estojo e volta aqui para a gente fazer essa atividade juntos. Estão prontos? Posso começar? Então vamos! Página 87, exercício número 1. Olha lá o balãozinho. A gente não precisa responder no livro. Você sabe quem foi Hans Christian Andersen? Que contos desse autor você conhece? Hans Christian Andersen foi um escritor de histórias infantis nascido na Dinamarca. Alguns contos que escreveu são muito famosos, como A Princesa e a Ervilha, A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio, A Pequena Sereia e O Soldadinho de Chumbo. 2. A pintura abaixo foi inspirada em um conto de Hans Christian Andersen. Você sabe qual é esse conto? Acertou quem disse O Patinho Feio. 3. Ouça com atenção a leitura que o professor vai fazer do conto O Patinho Feio, depois comente suas impressões sobre a história, justificando. O Patinho Feio. A mamãe Pata havia feito um ninho no meio da folhagem, perto do velho castelo. Finalmente, após longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e surgiram patinhos amarelos. Porém, de um dos ovos, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave, cinzenta e desajeitada, nem parecia um patinho. Para ter certeza de que ele era um patinho, a Pata o levou ao rio com os outros. Quando o viu nadar com naturalidade, suspirou aliviada. Era só um patinho muito feio. Depois levou os filhotes para o pátio do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o patinho das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os irmãos, perseguiram o patinho feio. O patinho crescia só e desprezado. As galinhas o bicavam a todo instante e os perus o perseguiam com ar ameaçador. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria estar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou. Ao entardecer, chegou a uma cabana. Como a porta estava entreaberta, ele conseguiu entrar sem ser notado. Tremendo de frio, encolheu-se num canto e dormiu. Na cabana moravam uma velha, um gato e uma galinha. Na manhã seguinte, a velhinha viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente e pensou: talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde, botará ovos e, com eles, eu poderei preparar cremes, pudins e tortas. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. Além disso, a galinha e o gato tornaram-se tão agressivos que o patinho preferiu deixar a segurança da cabana e fugir mais uma vez. Caminhou, caminhou, até que encontrou um lugar sossegado perto de uma lagoa e ali parou. Enquanto durou o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava parte do seu tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas logo chegou o outono.
As folhas começaram a cair, o céu cobriu-se de nuvens ameaçadoras, o vento tornava-se cada vez mais gelado. Certa tarde, o patinho viu surgir entre os arbustos um bando de lindas aves. Tinham as penas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, vindo de regiões quentes. Pouco tempo depois, os cisnes lançaram estranhos sons e levantaram voo. O patinho ficou encantado com aquela revoada e, quando os viu desaparecer no horizonte, sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Não conseguia tirar do pensamento aquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes, e se sentiu mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rígido. O patinho feio precisava nadar sem parar para não deixar a água congelar-se em volta dele e transformar-se numa armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, ficou com as patas presas no gelo. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês, passando por aqueles lados, viu o pobre patinho já no meio morto de frio. Usando um pedaço de madeira, o camponês quebrou o gelo, libertou o pobrezinho e o levou para casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando assim um pouco de suas forças. Logo que o patinho deu sinal de vida, os filhos do camponês quiseram brincar com ele, jogando-o para cima e apertando-o com força. Os meninos não estavam com más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e fugiu. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, procurando abrigo do gelo, mas, finalmente, a primavera chegou. Um dia, o patinho sentiu um inexplicável desejo de voar. Abriu as asas, que agora eram grandes, e pairou no ar. Voou longamente até que avistou um imenso jardim, na qual havia um lago com 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves. Eram os cisnes. Com um leve toque das asas, pousou no lago. Ao pousar, viu a própria imagem refletida na água. Percebeu que não era mais a cinzenta criatura. Agora tinha penas brancas, grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes. Aquele que, num tempo distante, havia sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando, era verdade. Nadava com companhia dos outros cisnes e com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos. O menorzinho disse surpreso: há um cisne novo no lago e ele é o mais belo de todos. É mesmo o mais lindo deles, disse outro menino. E desde aquele dia, o cisne viveu feliz para sempre com a companhia de seus novos amigos. Agora que vocês ouviram o conto, vamos terminar os exercícios da página 88. Estão prontos? Agora me respondam. 4. Na pintura da atividade 2, quem representa o personagem principal do conto? Como que você descobriu? Acertou quem respondeu que o personagem principal é esse patinho, filhote cinza, porque ele é diferente dos demais patinhos da pintura. 5. Geralmente, os contos se iniciam com uma situação de tranquilidade em que são apresentados os personagens principais e o ambiente em que se passa a história. A. Quem é o personagem principal do conto? B. Onde a história se passa? A. Acertou quem respondeu que o personagem principal do conto é o
Patinho feio. Letra B. Acertou quem disse que a história passa em um bosque. Podia ter respondido também em um bosque próximo a um castelo. 6. Nos contos há uma situação-problema, ou seja, um conflito. No conto O Patinho Feio, o conflito é os ovos da mamãe pata não serem do mesmo tamanho, o patinho não saber nadar, ou o fato de o patinho ser diferente dos irmãos e ser desprezado por isso. Acertou quem respondeu que o conflito do conto é o fato de o patinho ser diferente dos irmãos e ser desprezado por isso. 7. Ao final do conto, o conflito é resolvido, ou seja, apresenta-se um desfecho para a história. Qual é o desfecho da história? Qual é o final da história? O desfecho dessa história é que o patinho descobre que é um lindo cisne e vai viver com eles. Acompanharam a atividade comigo? Deu tudo certinho? Qualquer dúvida pode me escrever para eu tentar resolver ou ajudar vocês. Eu já tinha postado alguns dias atrás, em uma de nossas aulas sobre contos, o conto do Patinho Feio, não foi? Então é um conto facinho. Eu quero que vocês contem para alguém, né, esse conto sem ouvir a minha história e sem ver a história do vídeo que eu já tinha postado, para vocês verem como é fácil a gente recontar para alguém um conto sem o uso de um livro. Eu volto aqui amanhã para a gente fazer uma outra aula diferente, uma aula juntos. E qualquer dúvida eu tô por aqui, pessoal. Me escrevam. Um beijo!